Meus amigos, hoje nós vamos continuar com a nossa série A Hora da Verdade, em que eu respondo as melhores perguntas que vocês me fizeram, principalmente na minha caixinha no Instagram, né? Para aqueles de vocês que não me acompanham no Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu perfil. E ali, toda semana eu abro a minha caixinha, né, e eu sempre seleciono umas 5, 6 perguntas para responder aqui, que são perguntas que exigem uma resposta mais longa, né? Ali a gente tem um espaço muito pequeno no Instagram para responder, então aquelas coisas mais simples eu respondo por lá, e aqui ficam as respostas mais profundas, né? Que é o perfil das pessoas que querem assistir vídeos no YouTube, geralmente elas querem coisas mais fundamentadas, né? Então vamos lá as perguntas dessa semana. Primeira pergunta. A esquerda foi criada pelo sionismo, assim como o comunismo? As perguntas são mais políticas hoje, né? Olha, em primeiro lugar, o comunismo não foi criado pelo sionismo, né? Isso é um absurdo. O comunismo, na Rússia, ele se utilizou como instrumento do movimento sionista porque boa parte das suas lideranças, das lideranças políticas comunistas eram de origem judaica e eles aproveitaram isso, né, a certas lealdades que existiam dentro da comunidade judaica para facilitar a Revolução Russa. E também Lenin aproveitou o contexto da Primeira Guerra Mundial e utilizou o apoio financeiro de um banqueiro judeu, né, sionista alemão, que na verdade estava interessado na retirada da Rússia da guerra, né? Lenin, uma das promessas que ele fez ao povo russo, né, que incentivou muito a revolução, foi tirar a Rússia da guerra, que estava sofrendo muito já há 3 anos, e foi isso que foi feito, né? Então esse apoio financeiro foi decisivo, né, para a Revolução de Outubro, mas isso é uma participação instrumental. O comunismo não foi uma criação do sionismo. Isso aí realmente já resvala para o terreno da teoria da conspiração, né? E muito se falou a respeito do sionismo. De fato, esse movimento ele existe, né? Aqueles que quiserem saber um pouco da história do movimento sionista, façam o meu curso, né, sobre os Illuminati. Curso Os Illuminati, a Maçonaria e a Nova Ordem Mundial. É um curso que eu ministrei em 2023, que eu gravei em 2023, e que está disponível permanentemente para vocês na plataforma Hotmart. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo o link para vocês adquirirem o curso, né? E ali, em uma das aulas, aula 6, eu falo sobre a história do movimento sionista, de onde ele vem, né? E ele vem do século XVII, então de um contexto muito anterior à existência de esquerda e direita. Então, ele realmente transcende essas divisões. O sionismo é um projeto de poder que não é só político, ele é civilizacional, né? Então, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A esquerda, ela aparece, como muitos de vocês devem saber, durante a Revolução Francesa, né? Esse nome ele vem da posição que os deputados da Convenção Nacional ocupavam na Assembleia, né? Aqueles que tinham uma tendência revolucionária, mais moderada, se sentavam à direita. E aqueles que eram mais radicais, né, a montanha, se sentavam à esquerda. Então você tinha a montanha, a planície e o pântano, né, o meio, era o centrão, né, eram os corruptos, aqueles que apoiavam quem pagava mais, a verdade é essa. O centrão é sempre assim no mundo inteiro, né, até hoje em dia. Então a planície eram aqueles que tinham uma tendência mais moderada, que defendiam no início a monarquia constitucional, né? E depois que a Revolução foi se intensificando, a margem de direitismo foi ficando cada vez mais estreita, né? Mas realmente essa divisão ela é própria da ordem liberal, né? Divisão de esquerda e direita. Mesmo o comunismo, é óbvio que ele é de esquerda, né? Mas ele não cabe exatamente na divisão que se faz nos países de ordem democrática ocidental, né? Quando se fala nos Estados Unidos, por exemplo, de esquerda e direita, a esquerda é o liberal progressismo, a direita é o liberal conservadorismo. É tudo liberal, né? Então, realmente, isso não tem muito a ver com o sionismo. O sionismo, em grande medida, usa, né, os seus instrumentos, principalmente financeiros, né, e culturais também, para promover certas agendas, né? E o ponto de
encontro deles com a esquerda marxista, na verdade, é na chamada agenda woke, né? Na ideologia de gênero, né? No abortismo, etc. Essas ideologias, elas têm um apoio bem significativo de parte, tá? Não é inteiro não, mas de parte do movimento sionista. Então, é uma realidade muito mais complexa, né? E para explicar para vocês isso, eu precisaria dar um curso inteiro, né? E é uma coisa que eu também não estudei o suficiente, né? Mas que, para vocês saberem a origem e o que é o sionismo, né? E a relação que ele tem ou não tem com as grandes sociedades secretas, vale a pena vocês fazerem esse curso sobre os Illuminati lá, eu explico muito bem isso. Segunda pergunta. Não vê com preocupação as pretensões russas inspiradas pelas ideias de Dugin? Claro que vejo, mas em grande medida essa influência de Dugin sobre o governo russo é muito exagerada, né? Eu não vou dizer que ela inexiste, até certas expressões, né, como Eurásia, etc., são utilizadas por Putin em discursos, né? Então existe uma influência, né? Certamente ele leu as obras de Dugin, ele recebeu influência maior na década de 2000 e depois foi se afastando mais, mas a política externa de Putin é principalmente inspirada pela doutrina Primakov, né? O antigo falecido ministro, né, Yevgeny Primakov, representou no final da era Yeltsin um divisor de águas na política externa russa ao decidir não se render completamente à ordem liberal internacional e desejar preservar a esfera de influência geopolítica russa tradicional, né? E essa ênfase, né, nas realidades geopolíticas, às vezes até sacrificando um olhar mais econômico, marca a postura de Putin, que é um líder extremamente pragmático, né, e jamais se deixaria levar por um ideólogo como Dugin, né? Dugin ele tem um discurso que em grande medida é um discurso de propaganda, um discurso justificador, né, do poder do grupo político de Putin, mas realmente não é algo que deve ser levado ao pé da letra, né? Ele tem inspirações esotéricas, né? Até satanistas, né? No início da sua carreira como filósofo, além de ideólogo, né, ele participou do círculo Yujinsky, né, que é um círculo satânico, né? Então, ele próprio já disse em discursos, né, que foram filmados, da utilização política do caos, né? E a própria bandeira eurasiana, né, que é o símbolo, né, do seu movimento, né, da sua ideologia, ela é inspirada, né, na bandeira do caos, né, de Aleister Crowley, né, o símbolo que ele usa. Então, claro, são ideias podres, né? Dugin vai misturar ali uma salada horrorosa, né, que mistura o perennialismo, né, de Júlio Zévola, que é o pior dos perennialismos que existe, com um pouco de marxismo, com um pouco de nazismo. Então, assim, é um negócio doente mesmo, né? Uma ideologia diabólica, mas que tem uma influência muito pequena sobre o governo Putin e principalmente influência na geopolítica, né? Na geopolítica de Mackinder e de Karl Haushofer, né? Então, realmente eu não vejo com preocupação isso, não. Eu não acho que o eurasianismo vai se tornar a ideologia oficial do bloco eurasiano ou bloco russo-chinês, como alguns gostam de falar aí, que eu acho isso uma loucura. Terceira pergunta. Existe algum livro que explica a origem do liberalismo? Bom, existem inúmeros, né, centenas, milhares de livros que explicam sobre vários pontos de vista. Eu queria falar aqui com vocês sobre a perspectiva mais filosófica, né, e cultural também, que são duas obras maravilhosas escritas pelo historiador francês Paul Hazard. Francês não, ele era belga, se não me engano. Paul Hazard vai escrever A Crise da Consciência Europeia, nos anos 30, e nos anos 40, O Pensamento Europeu no século XVIII. E esses dois livros são muito bons para entender como surge o iluminismo, né, e como a ideologia liberal nasce
de um contexto político, né, do século XVII ainda, no pré-iluminismo, em que não existia a possibilidade de triunfo, tanto do lado protestante quanto do lado católico, né? Depois da Guerra dos 30 Anos, né, com a Paz de Westfália, não existia mais uma ordem baseada na coexistência pacífica, se tornou uma necessidade prática. E dessa necessidade prática, aos poucos, né, as elites europeias, e aí tanto a elite da aristocracia quanto as elites intelectuais europeias, foram abandonando o terreno da polêmica teológica e ela foi sendo substituída pela polêmica filosófica, né? E isso fez com que cada vez mais a ideia do livre pensamento, que também a ênfase do indivíduo, né, que desde o início, lá com Lutero, né, a ideia da livre interpretação das escrituras, é sim uma raiz, pelo menos psicológica, né, da ideia liberal do individualismo, né? Então isso tudo vai fazer com que aos poucos, né, a cultura europeia mude de discurso e o iluminismo, né, o liberalismo se torne o discurso predominante. A Revolução Industrial também vai produzir mudanças materiais, né, que vão ter uma influência, né? Não estou aqui querendo ser marxista, dizendo que o modo de produção vai refletir na superestrutura, não é isso. Mas, claramente, a diferença na dinâmica social, ela vai fazer com que certos pensamentos se tornem mais fáceis, né? Então, o desejo de gozar a vida, né, materialmente, vai ser uma coisa cada vez mais importante. E para isso, uma ênfase cada vez maior na ciência, né, materialista. Então, todas essas mudanças são descritas com maestria, né, por Paul Lazar, que é um dos grandes historiadores aí de todos os tempos. Então eu recomendo esses 2 livros para vocês entenderem as origens do liberalismo e, na verdade, do iluminismo de maneira geral. Quarta pergunta. Indica algum bom autor sobre história da arte? Indico. Esse aqui. Ernest Gombrich. É um autor austríaco, mas que viveu na Inglaterra e escreveu uma história da arte que é exemplar. Ele foca mais na pintura e na arquitetura, né? Então, se vocês querem uma história da literatura, aí, eu recomendo a de Otto Maria Carpeaux, ou de Gustave Lanson, ou até a de La Harpe, por mais que seja muito desatualizada, é excelente para a literatura clássica, né? Mas eu recomendo essa história da arte de Ernest Gombrich. É um autor austríaco que cresceu naquela mesma atmosfera intelectual do próprio Carpeaux, extremamente erudita, extremamente diversificada. São pessoas que sofriam até de um excesso de cultura, estavam empanturrados de literatura, de arte, de filosofia, de ciência. Uma efervescência cultural como em poucas outras épocas do mundo se viu, né? As primeiras décadas do século XX na Áustria produziram gerações de estudantes extremamente habilidosos, né? Stefan Zweig também, né, que veio para o Brasil, morreu no Brasil. Então, é uma geração de ouro, né? E Gombrich, ele tem essa característica, que é de tentar levar o estudante a enxergar as obras de arte individualmente. Então, em vez de fazer com que os estudantes primeiro conheçam as características gerais dos estilos de época e que estudem arte com aquele viés intelectualista, né, que eles analisem em primeiro lugar essa obra de arte, aquela obra de arte. E aí você, aos poucos, vai construindo uma compreensão mais sólida, né? Eu vejo muito isso com estudantes de literatura, né? As pessoas, isso na faculdade de letras eu via muito, as pessoas estudavam já, sei lá, formalismo russo, estudavam várias escolas, né, estruturalismo, e não tinham um conhecimento das obras literárias de fato. Quer dizer, pessoas radicalmente incultas em matéria literária não tinham conhecimento de literatura, não tinham lido as principais obras, né, os principais romances, peças de teatro, poesia, nada. Os épicos, então, zero. E, no entanto, tinham todos os conceitos na cabeça, né, de cada estilo de época, estilo barroco, estilo...
de que isso, gente? Vocês estão estudando o que, na verdade? Vocês estão falando sobre o quê? Esses nomes, eles são generalizações de certos estilos que predominaram em certa época, mas que, na verdade, só existiram nas obras individualmente, né? E por essa atenção individual, né? Pela quantidade, esse livro ele é muito ilustrado, né? Ele foi publicado pela primeira vez nos anos 50, mas teve várias reedições e ele foi sendo ampliado aos poucos, né? Então é uma obra exemplar, né? Estudo de arte, qualquer arte, tem que ser assim. Você não pode se perder nas generalizações, né? Isso não é um estudo de física que você vai analisar leis, né? Que você vai estudar regras que foram obtidas sim, ou por indução, ou então, às vezes, por experimentos imaginários, né, dos físicos, mas é observação da obra de arte concreta, né? A arte ela é uma produção humana, não é uma coisa da natureza. Então, para você conhecer arte, você precisa de erudição, você precisa conhecer muitas obras de arte, você precisa ter visto muitas pinturas, né, visto muitas construções para arquitetura, você precisa ter lido muitas obras literárias, precisa ter ouvido muitas peças musicais, senão você não conhece arte, pode esquecer. E essa obra é excelente para isso. Quinta pergunta. Algum conselho para quem tem muita dificuldade de foco ou concentração na leitura/estudos? Eu tenho sim. Uma recomendação de leitura, na verdade, que é o livro principal de Júlio Paiô. Foi um grande pedagogo, psicólogo da virada do século XX. O seu livro é A Educação da Vontade. Esse livro aqui eu tenho a primeira edição dele, né, de 1894, que é um autor assim, excepcional. Ele não pertencia realmente a nenhuma escola de psicologia, ele transita entre várias. É engraçado que no Brasil, como Júlio Paiô se tornou conhecido no meio Olavete, são essas editoras conservadoras, católicas até, que editam os livros dele. E quando você vai ver, ele é um autor que nem era católico e ele está no Index, né? Esse livro está no Index. E essas editoras católicas estão publicando isso hoje, editoras às vezes conservadoras, até tradicionalistas, estão publicando o livro. É porque é bom pra caramba mesmo. Esse livro, ele busca construir uma educação laica. Olha, já começa por aí, né? Mas para esse objetivo, ele observava, né, que na geração dele, os estudantes sofriam da chamada abulia, né? É uma fraqueza na vontade muito grande. Então ele pensou em uma série de técnicas, né, de exercícios mesmo, de meditação, como ele chama, né? Ele explica muito bem o que é essa meditação, para tirar os estudantes desse estado e despertar a verdadeira força, o verdadeiro poder da vontade deles, né? E olha, isso aí é sensacional. Esse livro ele tem um peso muito grande para qualquer pessoa. Se você quiser exercitar, fortalecer a sua vontade para os estudos, para o trabalho, para a sua vida familiar, até para a sua vida espiritual, né? Ele é muito útil, né? Se você quiser fazer mudanças físicas em você, né? Você quer emagrecer, fazer uma dieta muito rigorosa, esse livro ajuda você. Então, a ideia de firmar propósitos, né, de adquirir constância, de levar suas resoluções até o fim, de aprender como você deve manejar o seu meio social, né, os seus contatos, amizades, a maneira como você resiste às tentações da preguiça. Esse livro é um tesouro, né, e eu recomendo a todos vocês, Educação da Vontade. Sexta e última pergunta. Tem conselhos para um estudante de letras? Olha, eu tenho sim. Em primeiro lugar, tenha muita paciência, porque você vai enfrentar muitas dificuldades, né? Meus parabéns pela decisão corajosa de fazer esse curso, mas saiba que você vai ter que lutar muito. Os cursos de letras, em geral, são muito ideologizados. Os professores, em geral, não quero aqui ficar criticando a classe acadêmica como um todo. Há professores excelentes, né, em todas as áreas, gente, mas em geral é muito fraca, né? E você vai precisar de muita força de vontade
para enfrentar, né, as militâncias, para enfrentar os professores tendenciosos, para enfrentar o baixo nível geral dos ambientes, né? Então, fortaleça-se sozinho com os seus estudos, né? E não desanime, porque é um dos estudos mais bonitos que existe, né? Tanto se você quiser ir para a área da literatura, quanto se você quiser ir para a área mais da linguística, vale a pena, né? Com certeza vale a pena. E um conselho que eu dou, e na verdade eu já dei duas perguntas atrás, né? Evite generalizações, né? A literatura, ela existe nas obras literárias individuais. Então, lute para alcançar uma cultura literária muito sólida, antes de você tentar interpretar o movimento histórico dos estilos de época, etc. Porque senão você não vai entender nada, né? Se você cair nesses teóricos aí, por exemplo, do formalismo russo, o professor Sérgio Pachá tem uma expressão muito boa. Os formalistas russos estudam a literatura como um esqueleto sem alma, né? Exatamente isso. Você vai entender toda a mecânica da criação literária, né? Da literariedade, etc. Mas você não vai estudar as obras literárias, você não vai fruí-las, você não vai nem crescer como ser humano, né, pela leitura dessas obras. Então, você não vai aproveitá-las por aquilo que elas têm de mais valor, né? Então, esforce-se para ter uma cultura literária muito grande e não tenha medo de professores incapazes, né? Se eles se colocarem contra você, se eles perceberem que você é uma pessoa que, sei lá, tem uma diferença ideológica, política em relação a eles, porque quem se move nas esferas mais altas, você não está no mesmo plano que ele. Se você tem uma cultura superior a ele, você vai deixá-lo com medo, né? Não busque o confronto, jamais, né? Esse é um dos piores conselhos que o Olavo de Carvalho dava aos alunos dele, é um conselho muito errado, que é de bater de frente com o professor e fazer com que ele fique humilhado. Então, nunca faça isso, porque ele não vai ficar humilhado, ele vai usar o poder dele, a autoridade que ele tem para ferrar com você. O que você precisa fazer diante de alguém que está numa postura, numa posição de autoridade e que é inferior a você, um inferior que manda em você, você deve mostrar sua superioridade para ele como um amigo, né? Você é um amigo que é superior a ele, né? E aí ele vai te respeitar e temer. E aí pode ter certeza, porque isso já aconteceu comigo, né? Esses professores vão dar nota máxima nos seus trabalhos sem lê-las, né? Eu já recebi 10 em trabalhos acadêmicos nos quais não existia nenhuma anotação do professor. Quer dizer, ele deu 10 sem ler, né? Simplesmente porque era meu trabalho, porque ele tinha medo de mim, porque me admirava e tal, ou a mistura das duas coisas. As pessoas são assim, né? Uma vez eu preguei uma peça numa professora de teoria literária e ela falava sobre Walter Benjamin, e eu fiz uma comparação esdrúxula de Walter Benjamin com René Guénon, que não tinha absolutamente nada a ver, mas só para testar se ela sabia o que ela estava falando. E ela concordou, né? Ela concordou, ela caiu na armadilha e ainda fez assim, né? De fato, é muito parecido, né? Fez esse gesto aqui. Quer dizer, ela não sabia nem quem era René Guénon. E com certeza quando ela chegou em casa, né, e foi pesquisar isso na internet, se é que ela fez isso, ficou com muito medo, né? E me deu 10, né? Em todos os trabalhos que eu fiz, todas as provas que eu fiz, me deu 10 em tudo. Então é assim que você tem que lidar com essas pessoas, né? Então não busque confronto, busque uma cultura literária sólida, não se deixe levar por generalizações, né? E principalmente por modas acadêmicas, né? Eu falei aqui do formalismo, né? Existem muitas outras escolas aí que você não pode deixar. Aproveite o que cada uma delas tem a ensinar para você. E não aposte na primeira, né? Se você, eu gostei dessa daqui, e aí você passa a enxergar tudo que você estudar por aquele prisma. Por quê? Né? Abra-se a várias influências, né? Paire acima de todas elas. Isso não é ecletismo, né? Ecletismo é você querer misturar tudo, não é isso. Mas é você ser objetivo, né? Busque sempre a verdade, meu Deus. A verdade é objetiva.
Então, não se deixe guiar por nenhuma ideologia, por nada disso, que você com certeza vai ter muito sucesso, né? E seja na carreira acadêmica, seja como tradutor, seja o que você quiser fazer. Não existe nenhuma autoridade maior do que a autoridade de uma pessoa que detém verdades que os outros não detêm, né? Que conhece verdades que os outros não conhecem, né? A autoridade da verdade, na verdade, ela é superior à própria autoridade da cultura. Uma pessoa pode ser muito culta, se ela está falando uma asneira e uma outra pessoa analfabeta diz uma verdade que ela não sabe, essa pessoa analfabeta, nesse momento, ela tem mais autoridade, né? Então, aposte sempre na autoridade da verdade objetiva, e você vai ter muito sucesso.